Amigos, estamos no Papo Aberto. Eu, Robertinho, aqui agitando a galera. Eu vou te apresentar já já o nosso entrevistado. Olha, Roberta, hoje astrologia. Olha, teremos revelações aqui arrasadoras. Tô sabendo. Agora, tô com medinho. Não tem que ter medo, não, porque nós estamos diante de um profissional fantástico. Prazer imenso em tê-lo aqui, Jorge. Ele vai explicar por quê. Com G, Jorge, e depois o Jorge. Deve ter um motivo, alguma coisa das estrelas aí. Jorge, prazer imenso ter você aqui no nosso Papo Aberto, falando de astrologia com seriedade. Opa, muito obrigado. Eu só fiquei assustado no começo quando falou das revelações que eu não tinha planejado nada por isso. E é legal quando a gente não tem nada planejado, né? Porque é uma das coisas melhores acontecem. Mas, Jorge, vamos começar o programa já cutucando. Pô, você é um cara super conhecido aqui no litoral e fora do litoral, com seus trabalhos, com a tua seriedade, você estuda, né? Você não é um cara curioso, você realmente tem uma carreira aí de mais de 20 anos na astrologia. E eu fico imaginando, assim, o pessoal quando te encontra, né, os teus amigos, Jorge, fala pra mim, como é que vai ser meu dia hoje, essa semana? Aí vem outro e fala, Jorge, eu faço aquele negócio ou não faço? Não, graças a Deus. Como é que é a vida do... Não, eles me respeitam, ninguém faz isso comigo. Ninguém faz. Até porque eu não respondo. Honestidade é tudo, né? Não adianta, Roberto, você pega o cabo e Jorge. Eu não respondo. Tem algumas pessoas assim que brincam, e aí, como é que tá pra Sagitário, Capricórnio? Eu falei assim, marca uma consulta que eu te digo. Ou como é que tá? Tem horóscopo. A gente faz horóscopo aqui na cidade, do jornal A Tribuna. Não só no jornal, como também no digital. No site A Tribuna, né? Faz parte do grupo A Tribuna. E escreve também. Tem uma matéria que a gente faz todo domingo, chamada Momento Mágico. A gente fala sobre a semana, como é que vai ser a semana através dos astros. Então, assim, é difícil as pessoas ficarem fazendo esse tipo de pergunta, quando sabem que a gente trabalha de uma outra forma. Porque eu vejo muita gente que diz ser astrólogo. Né? Aí quando você fala assim, como é que tá pra Áries? Aí tira uma carta do tarô. Não, mas peraí, o que tem a ver tarô com astrologia? Eu acho que não tem nada a ver. Assim, existe a astrologia, existe o tarô, existe a numerologia, existe os búzios, existe runas e tal. Cada um tem um fundamento diferente. Se o objetivo é o mesmo, ou seja, trazer um equilíbrio e uma compreensão de algo, para mim tudo bem, eu acho válido. Mas os fundamentos são diferentes. Então, o fundamento da astrologia é baseado em quê? Estrela e astro. Sim. O fundamento o que? São as cartas. O búzio são o quê? São as conchas. Sim. A numerologia são os números. Ou seja, são fundamentos completamente diferentes. Você pode fazer uma relação entre eles? Você pode. Até pode, né? Até pode. Você pode chamar o número 9 da numerologia de signo de Peixes ou de Netuno? Pode. Mas você tem só 9. Número 1 de Marte, Ares? Pode. Número 5 de Urano, Aquário? Pode. Você pode fazer correlações. Você não pode misturar as coisas. Sim, eu não posso chegar para você e falar, vê meu horóscopo, puxar a carta da... Não, na carta do tarô, qual é o eremita, número 9, né? O eremita é Saturno para nós. A interpretação do eremita é o Saturno astrológico, o Capricórnio. Mas assim, você pode misturar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. São baseadas... Aí entra a minha pergunta. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao interpretar a astrologia? É achar que a astrologia é baseada somente em horóscopo. Eu faço horóscopo, mas é 1% dos 100% da astrologia. Olha aí. Por quê? Porque é 1% é ínfimo. 1% da astrologia. É 1%. Olha aí, olha que interessante esse dado, hein? O que representa o horóscopo? Tem muitas pessoas que falam assim, deu certo para mim, hoje deu, amanhã não deu. Por que os astrólogos escrevem diferentes? Né? Para hoje um astrólogo escreve uma coisa, para outro outra, para outro outra. Então vamos parar para pensar. O horóscopo, quando ele é feito por astrólogo, ele é o clima do dia para aquele signo. Né? Por exemplo, atualmente Marte está no signo de Câncer. Tá? Está no signo de Câncer. Ele estava em Leão, retrogradou, foi para Câncer, agora
Perdeu a retrogradação, está voltando para Leão. Ok. Então Marte ficou muito tempo no signo de Câncer. O que acontece? Os cancerianos sofrem a influência de atitudes, de agressões, de ações, coisas que não são da natureza de Câncer. O signo de Câncer é um signo o quê? Emotivo, sensível, ele se bagua muito facilmente com as coisas e tal. O que faz Marte? Votação nesse signo de Câncer, né? Vamos para a briga, vamos para a luta. Então pode haver o quê? Precipitação, pode haver acidente, pode haver movimentos abruptos, pode haver cirurgia nesse período, pode haver cortes, tem que tomar cuidado com a parte dos instrumentos pontiagudos, e a gente vai. Então, você tem um leque de coisas para você falar sobre o clima para o signo de Câncer para aquele mês. Então você pode... Sim. Você pode falar, então, diversas situações. Né? Então, cada astrólogo vai escolher, vai falar como é que está o amor para o signo de Câncer. Explosivo, impulsivo e querendo discutir a relação. Como é que está a saúde para o signo de Câncer? Como é que está a saúde para o signo de Câncer? A saúde, tá? Cuidado, cortes, acidentes e quedas. Né? Como é que tá? Você entendeu? Você pode falar sobre saúde, sobre amor, sobre a vida pessoal, como é que está a atitude dele e tal. Então, essa é a parte do geral. Quando você fala assim, o maior erro que a gente pode ter na astrologia, fala de astrologia, é o mapa astrológico. Este mapa astrológico que as pessoas não estarão vendo, é o céu. É o céu que a pessoa nasceu. Este céu que uma pessoa nasce, ele não se repete durante milhares de anos. Se você nasceu hoje, dia, mês, ano, hora, minuto e cidade, latitude, longitude, onde você nasceu, esse céu, ele não se repete. Ele precisa de milhares de anos para nascer um céu igual a esse que você nasceu. Por isso que nós somos únicos. Por isso que aquele nascimento que ocorreu, aquela respiração que a criança deu e teve, e montou, e fotografou o céu, o mapa astrológico é a fotografia do céu. Agora vamos lá, aí vem a pergunta, né? Nasci lá em 1900 e pouco, tal hora, tal dia. Como você consegue, pergunta que às vezes as pessoas fazem, né? Saber como era o céu, como estava o céu naquele ano, naquele momento, naquela hora. Isso tem tudo. Isso tem. Antigamente, alguns anos atrás, anos atrás, era calculado na mão. Calculava a mão, é isso? Tem efemérides, chamado de efemérides. Efemérides é uma tabela diária do deslocamento dos astros. Então o Sol hoje está em que grau, minuto, segundo, que signo? A Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter. Então você tem isso desde de mil e quando você quiser até 2000 e quando você quiser. Existiam tabelas prontas de papel. Você fazia de papel. Aí você tinha que calcular. Eu, como dei muitas aulas de astrologia, no SESC de Santos eu dei durante 20 anos de astrologia lá. Eu ensinava cálculo. A gente perdia muito aluno. Eu já era muito aluno. Muito aluno, né? Assim, até trabalho, né, João? Eu começava com 80 para fazer o curso de 1 ano. Quando chegava no setor de cálculo, se perdia quase metade. É o filtro, né? Com o tempo nós começamos a tirar o cálculo do curso. O curso de cálculo é a parte. Está errado. Mas a pessoa depois ela começava a perceber que ela precisava aprender cálculo para entender melhor a minha interessante. Você vê como é complexo. Não, eu tô aqui, eu tô escutando ele falar, pensando, tem a tabela, tem uma tabela. Mas você começa a gostar. Que são usados, então você começa a gostar. Você começa a gostar. Porque você precisa calcular o céu do momento do seu nascimento. Ou seja, onde é que está o Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, 50 anos atrás? Isso aí. Então, nós temos tabela. Hoje o computador coloca os seus dados de nascimento, então já pronto. Já está tudo pronto. Então, aí, menos ainda as pessoas querem fazer cálculo. Menos vontade elas têm. Porém, vai chegar no momento do curso que a gente dá, online e presencial, chega no momento do curso em que a pessoa tem uma necessidade de aprender cálculo. Ela fala assim, não, eu quero fazer. Gente, eu perdi. Como é interessante. Mais, né? Porque você começa a perceber como é interessante você saber. Tudo bem. O Sol está a tal hora ali. Fuso zero. No Brasil está em que hora? A gente tem que... Se tiver horário de verão, tem que tirar a hora. Mas qual é a diferença
da posição e fuso horário. Né? O Brasil tem fuso 3, tem fuso 4. E eu imagino 2, isso quando começou, né, essa questão do horário de verão, o quanto deve ter mexido, né, nesses cálculos desde todos. 1900, aqui no Brasil, tem horário de verão desde 1931. Olha isso. 31. E todo mundo tem. Nós temos tabelas do mundo inteiro. Astrólogos são ótimos. É que nem eu adoro fã-clube. Você quer saber alguma coisa do artista? Você quer ver um show que não foi, uma música que ele gravou que nunca lançou? O fã-clube tem. É verdade. E ninguém conta como é que conseguiu. Se você perguntar, como é que você conseguiu essa música? Fica aquela linha lisa, que ninguém responde. Né? Astrólogo também é assim. Você quer saber a latitude e longitude de uma aldeia de Portugal? Eles conseguiram, os astrólogos, fazer. Peguei da Espanha. A Espanha não é chamada de aldeia, chamada de. Espanha chama de cidades. Eu tenho uma tabela. Uma tabela de cidadezinhas pequenininhas que ficam da latitude e longitude, porque a pessoa nasceu. Aqui no Brasil tem muita gente que vem da Espanha, Portugal. Quer fazer uma. Nasceu em 1900 e tal. Né? Aí eu preciso pegar a latitude e longitude, que no quadro geral não tem. Mas os pueblos. Mas quando eu fui na Espanha, eu comprei uma tabela só de todos os pueblos da Espanha que os astrólogos tinham montado. Olha que Isso é legal. paixão pelo Seriedade. Que você chega, seriedade. você chega na minúcia da interpretação, chega na minúcia do trabalho, né? Isso é importante. Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta que agora fiquei na minha cabeça. Meu Deus, padre. Uma coisa que eu vejo assim, que pelo menos no meu caso, tá? Que dá muito certo são as características. Sim. Eu quando vejo características de Áries, eu falo, meu Deus, me dá até vergonha, né? Porque, logicamente, sou boazinha, né? E o Ariano sabe como é que o Ariano é, né? Não existe ser bom ou ser ruim. Quando você fala de características de signo, deixa eu lhe falar, tem muita gente que até que nem se encontra naquela característica de signo. Né? Vamos falar de Sol, Lua e Ascendente. Tá? São os 3 pontos principais. Se você parar para pensar, Sol, Lua e Ascendente não é astro. Sol é estrela de quinta cabeça, Lua é um satélite, e o ascendente é a linha do horizonte quando você nasceu. E o que representa o Sol? O signo de nascimento, o teu espírito. O que representa? A tua identidade pessoal interna. Então, como você é movimentado internamente? É o teu signo de nascimento. Okay? O que é o teu ascendente? É a tua personalidade. O ascendente que dá a personalidade. É o teu aspecto externo. Então, às vezes você se identifica mais com o externo do que com o interno. Por isso que existem arianos diferentes. Claro, graças a Deus. Pode ascendente. Graças a Deus. Foi embora. Imagina, pô, eu sou leonino, 2, 3. Nossa, só tem fogo aqui. Só tem fogo aqui na mesa. A trilogia do fogo tá aqui. Olha que engraçado. Então, e o que representa a Lua? É a alma. O que é a alma? As emoções, as respostas emocionais. Então, a Lua vai representar qual é o meu temperamento e o meu humor. Então, por exemplo, falando do seu mapa, mas não falando ao mesmo tempo. Né? Olha o que ele fez, olha o que ele fez, gente. Signo de Sagitário. Eu fiz. Espera um pouquinho que eu vou explicar. Eu nem lembro quando foi isso, tá? Deve ter sido uns 15 anos atrás. Não é porque eu conheço o Jorge há mais de 30. Não, acho que vai ser desde um mocinho. Pronto. E uma vez o Jorge, nesse bate-papo, eu falei, Jorge, tal, o Jorge, não, vou fazer teu mapa junto e tal, né? Eu tinha muita pica, nunca fiz. Agora ele me aparece aqui com o meu mapa. Na verdade, o João tá até meio pálido. Ele tá com medinho que vai aparecer Porque a vida é um livro aberto. Uma coisa importante. Uma coisa importante que a gente, que o astrólogo tem, é ética. Com certeza. Primeiro, você não pode fazer o mapa de uma pessoa, ou citar o mapa dessa pessoa se ela não for pública, tá? E publicamente, vamos dizer assim. Se não for uma figura pública, você não é conteúdo digital, não é influência, né? Você não pode. Eu posso escrever sobre o mapa do Lula, sobre o mapa do Bolsonaro, sobre o mapa da Fernanda Torres, eu posso fazer tudo isso. Posso, porque são figuras públicas. Certo. Mas, por exemplo, eu não posso ficar publicando o seu mapa. Eu não posso falar do seu mapa em jornal e TV, não. Você tem que ter ética. Sim, né? sim. Eu não posso ficar falando quem eu atendo.
Você atende o fulano? Você atende o Beltrano? Posso ficar falando nisso? Até porque ali tem item que sai ali, é muito sério. É muito pessoal. Exatamente. Você, por exemplo, é Sagitário, teu signo no Sagitário, teu aspecto interno, tá? Ou seja, as suas necessidades internas, seus objetivos pessoais internos, a sua vocação de vida é Sagitário, seu ascendente é Áries, sua personalidade é Áries. Então você tem 2 pontos importantes, ou seja, o interno e o externo é fogo. Vamos fazer, digitar, uma vontade de cabeça, vamos resolver isso. Eu não sou muito assim. Não, quase nada. Continua aí. E a Lua em Capricórnio já mudou. Mudou, tô mais tranquilo. A questão. Não, senhor. A questão Agora é mais tranquilo, pô. Deixa ele falar. Deixa ele. esse que é Sagitário com Áries. E a lua é Capricórnio, ou seja, já dá um chão para esse fogo. Né? Então, o que nós temos no fogo? O impulso, o imediatismo, o iniciar processo, o entrar de cabeça na história. Tá? A Terra vem para onde? Vem para sedimentar e concretizar e buscar materializar. Vem a parte financeira, vem a estrutura, a organização, o organograma, a estratégia, tudo de terra. Né? Às vezes você só tem fogo, você faz, aí você não tem dinheiro no banco, você não comprou uma casa, você não tem. Você percebe? Porque você vai fazendo. E não vai reservando, preservando a terra entra com isso. E a lua vai te dar um aspecto mais sério. Né? A gente olha ele brincando, ele falando, ele é eu já vi ele bravo. Ele é o bravo é do fogo, mas a lua Nossa Senhora, a lua em Capricórnio é do outro departamento. É mais sério. É focado, É o né? velho. A lua em Capricórnio é o velho. Cadê o Cláudio? Não, Cláudio tinha que olhar essa pronto. Descobrimos o ranzinza da doutrina aqui, olha lá. Pode falar, o que tá falando aí? Tem coisa boa aí? É melhor não falar. Olha, meu Deus, tem uma coisa que tá Fala. Então, ô Jorge, é isso que eu queria te perguntar também. Brincadeiras à parte. A pessoa quer te procurar, como começa esse mapa astral? Como é que ele é feito e até onde ele vai? Por exemplo, a pessoa quer saber, te procura, queria fazer meu mapa astral, Jorge, uma questão de saúde e tal. Outros falam assim, Jorge, puxa, eu queria ver minha parte profissional, toda uma indecisão aqui ou ali. Como funciona fazer peraí, mapa astral com responsabilidade, profissionalismo que você tem, porque tem muita gente aí dizendo que faz mapa astral e não entende quase por luvas ou usa de forma genérica um conhecimento genérico e se acha intitulado para fazer uma mapa astral numa pessoa que vai influenciar nessa pessoa, quer queira ou não, psicologicamente. Estou errado? Lógico. Então, papo aberto é isso, gente. Aqui a gente não alivia para ninguém, não. Entendeu? Você tem essa questão da seriedade. As pessoas, se ela procura um profissional, você procura um médico. Exatamente. Você vai procurar porque ele é sério. E o que ele falar, você vai assinar embaixo. O que nós temos em astrologia? Por exemplo, praticamente, tem uma diferença. Nos anos 90, a astrologia deu um boom. Sim. E o que as pessoas iam procurar? Autoconhecimento. Iam para autoconhecimento, era chique fazer astrologia. Eu fiquei até espantado, porque foi quando eu comecei a dar aula, de 90 para 2000, e as pessoas iam lutar os cursos, porque era chique fazer astrologia e tal. Aí, autoconhecimento. Hoje, é muito difícil alguém procurar uma autoconhecimento. Difícil. Ela já tem uma ideia do que é um mapa astrológico. Então, quando elas se ligam para procurar, muitas vezes elas não falam. Eu não gosto que a pessoa fique falando o que ela quer. Ontem mesmo eu atendi um cliente que ela começou a falar, então assim, olha, ele fala que eu não quero influenciar pelo que você está falando. Exatamente. Deixa eu falar, depois você pergunta. Né? Porque às vezes você atrapalha o raciocínio, porque existe um raciocínio lógico. Isso aqui é uma técnica, é uma matemática. Fica esperando algum espírito me dando notícia, se sabe. Se ele vier, sai correndo pela porta. Que é o que os informados acham muitas vezes, né? Que desce lá que desce lá falar para eu sair pela porta correndo, fica você e um espírito. Eu não quero. Aí, o que acontece? Então, assim,
A pessoa quando vem, eu já tenho tudo montado, eu já tenho tudo roteirizado. Porque ela já te passou, ela já passou os dados que você pede. Então vamos lá, dia, mês, semana, mês e ano, hora e minuto e a cidade de nascer. Ela pega na certidão de nascimento dela ali. Quem tem certidão ainda, porque quando você casa, a certidão é retida. Tá. Você fica de casamento e ele tem a de nascimento. Aí você pode pedir para o cartório e poder instalar, porque o cartório coloca o que vem na pulseirinha do hospital. Né? Mesmo assim, existem variações da contagem de nascimento. Não é sempre que eles põem na né? Existe. É interessante que nos anos 60, depois de 70 para 80 e tal, os horários antigamente, por exemplo, quando eu peguei a certidão de nascimento da minha mãe, dos anos 30, vinha lá pelas 14 horas. Eu lembro. Para desespero. 60 mapas. Mas vinha um horário. Lá pelas 14 horas eu nasci. Tipo 14, 10. Nos anos 70, 80, eu e minha sócia chamamos. As pessoas hoje em dia, horário 14h37, 15h09, 21h03. É um cronômetro ali? Mas assim, estranho, porque quando o astrólogo retifica o horário de nascimento, a gente quebra esses horários. Por exemplo, você tem uma dúvida no teu horário de nascimento. Minha mãe falou que foi entre 20 e 21 horas. Então, nós conseguimos, até uma hora de dúvida, até uma hora de dúvida, conseguimos chegar na minutagem correta. Então você nasceu às 20h34, às 20h48, a gente consegue fazer isso. Interessante. Aí esses horários vêm, por quê? Porque na maternidade mudaram. Os relógios começaram a ser digitais. Começou a ficar mais preciso. Aí começaram a anotar, mesmo assim, 8 a 10 minutos para frente ou para trás, a gente encontra de margem de erro. Tá? Então, assim, isso era autoconhecimento dos anos 90, que depois passou uma coisa séria, um indica o outro. Então, a pessoa vai, a primeira vez que ela vai numa consulta, ela faz o mapa com previsão. Então, faz o mapa e a previsão vamos lá, em 2 horas. E depois que ela te deu esses dados, tá? É legal o pessoal saber em casa, o pessoal que está nos ouvindo e tal, é interessante isso. Com esses dados, a Robertinha vai lá e passa os dados que você falou. Dia, hora, mês e ano e tal. E aí ela marca com você, pergunta, quanto tempo você... Você precisa para elaborar esse mapa astral? Eu, na verdade, para mim é um pouco mais rápido. Sim, pela experiência que você tem. Mais rápido. Tem problema em agendar. Em agenda. Entendi. Porque eu também dou aula, na escola de ciência de astrologia, a gente dá curso, a gente dá aula, a gente faz atendimento, depois você vai passar o endereço também. Bom, uma semana. Aí a pessoa, quando chega lá, você já tem o roteiro pronto. Ou seja, ela não vai entrar para você e começar a falar, Jorge, quero que você veja isso, eu estou com problema com o marido, eu estou com problema com a esposa, eu estou com problema no meu comércio. Desnecessário. Primeiro, eu abro para isso é tudo do meu, isso aqui? Uma consulta leva essas coisas. Rapaziada, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Uma consulta leva essas 4 folhas. Só fala as coisas boas. Eu utilizo essas 4 folhas para uma consulta. Isso é certo. Mais uma, assim, uma consulta eu uso essas 4 folhas. Aqui que determina. É um mapa astrológico, ou seja, o céu que você nasceu, as suas tendências pessoais, características profissionais, tendências de saúde, família, karma, relacionamento, financeiro e tudo mais. Da sua vida toda. Que a gente tem que dar um mix, né? Porque 1h30, 2 horas, não dá pra gente contar a história da tua vida, não dá. Mas a gente fala, realça o que é mais importante aqui. Aí nas próximas consultas a gente vai trabalhando outras coisas, tá? E aqui a gente fala do momento atual, para um ano. Por que nesse ano está marcado desenrolar, desenvolvimento da sua casa, do seu mano? Tá? Para que lado vai? Comprar, vender, trocar, negociar, viajar. Relações pessoais. Relações pessoais. A gente vai entrar no que está mostrando. Tá, sim. Depois eu abro para a pergunta. Às vezes, a maioria das vezes, a pessoa vem e fala assim, nossa, eu tinha umas perguntas para te fazer, mas não tem. Você me respondeu todas. É por aí. Agora, às vezes é melhor assim, porque eu me influencio. Tá, agora você falou uma coisa que me levantou aqui. Você falou assim, tá, eu vou falar e depois a gente continua. Ou seja,
Depois que a pessoa faz o mapa astral, ela ainda continua. Ela pode voltar anualmente, que é a previsão anual. Então, se você vai em fevereiro, eu vou falar do seu mapa normal, depois de fevereiro de 25 a fevereiro de 26. Tá. Aí você pode voltar em fevereiro de 26 para saber fevereiro de 26 a fevereiro de 27. Tem gente que gosta de 2 vezes por ano. 2 vezes. Eu prefiro não, porque é a mesma coisa. Que é a mesma coisa, não muda, assim, né? Daqui a 6 meses você vem, só se o assunto mudou. Se ela quer abrir outra... Específico, né? Às vezes o empresário precisa. Mas a cada 6 meses. Tem gente que tem muito negócio, precisa ter muitas escuras, muitas decisões, precisa fechar a empresa, precisa abrir a empresa, precisa comprar carro, precisa demitir funcionário. Aí a gente atende mais. Fala uma coisa, essa história de inferno astral existe? É tolice. Você achar que 30 dias se antecede seu aniversário, não tem que fazer nada, às vezes aquele momento é importante. Porque a gente tem que entender o seguinte: é como se fosse um carro. Porque os 30 dias que antecedem o nascimento, o Sol está voltando na posição que você nasceu. O Sol é o teu signo de nascimento. É como se um carro, você bota gasolina no carro e percorre 365 dias. Está acabando a gasolina. Então a gente fala assim: o inferno astral é quando você dá um descanso. Mais introspectivo. Para um pouco, reflete, pensa, mas não deixa de fazer nada. Deixa de fazer nada. E nada de ruim vai te acontecer com isso. Às vezes acontece depois do aniversário. Ou seja, não tem nada. Aproveita logo, porque depois do teu aniversário tu gosta de pegar. Eu vou embora. Tá vendo como é? Ô Jorge, é uma grande responsabilidade, né? Porque você vê, são orientações na vida prática, nas relações pessoais, então, nos negócios. Olha a seriedade que tem que ser em buscar um profissional. Você sabe que a gente, eu dou aula há anos também. Sim. Tem poucos anos e dou aula de astrologia. E é uma coisa que a gente... hoje os grupos são menores, antes os grupos eram grandes. Hoje os grupos são menores e mais fáceis de trabalhar, porque a gente faz trabalhos técnicos em aula, até online. Né? Tipo, a gente coloca o mapa na tela, né? E a gente vai discutindo. Eu vou escutando o que as pessoas vão falando. Então, assim, opa, essa ideia é sua, não é do mapa. Olha, assim, como assim? Cuidado para não avaliar o mapa por atrás. Porque eu acho que você deveria. Eu não acho nada. Eu não acho porra. Que delícia! Eu não acho nada. Você tem que ver o que o mapa está indicando a tendência dessa pessoa. Acabou. Se ela tem uma tendência a ser romântica, a ser idealista, você tem que falar. Mas eu nem falo assim, você tem que deixar de ser. Talvez você tenha que avisá-la que ela tem que colocar porcentagem a menos nisso. Porque é da natureza dela. Tem que perceber se aquilo tá... É da sua natureza ser romântico, ser amoroso, se doar, se entregar. Se dá. Quando eu estou apaixonado, eu sou completamente diferente. Porque às vezes você pega uma pessoa que é de Capricórnio, tem o Sol em Capricórnio, você vai ver sobre Capricórnio. Capricórnio é um signo sério, fechado, reservado, bloqueado, não se expõe, não expressa sentimento e tal. Isso é Capricórnio. Sim. Só que nesse mapa, a Vênus dessa pessoa está em Peixes, em aspecto terço com Netuno. O que quer dizer? A pessoa é Capricórnio, ou ele ou ela, tem toda essa diretriz de realização, de preocupação com a valorização da carreira profissional e tal, mas no amor, ela tem fato psiano. Ela é romântica, ela se entrega, ela vê o que quer, é o canto da sereia, ou seja, só entra em barra furada. Nada a ver, é o oposto do oposto, né? O oposto, aí vai dizer, porque Capricórnio não é assim. Não é ser o Capricórnio, mas a Vênus que está no mapa é assim. Então aí vem a pergunta: existe algum signo mais difícil ou mais sortudo? Existem signos, eu acho que existem signos mais otimistas, né? Mais confiantes. Por exemplo, os signos do fogo são assim. Sagitário, por exemplo, é considerado um signo altamente otimista, confiante e virado para o satélite. Né? Porque ele acredita, ele se acredita, eu vou sair dessa,
os signos do fogo têm essa natureza. Eu vou sair dessa com facilidade, até o teu técnico lá tá vendo você. Marcelino, olha lá. Marcelino com a gente, vai lá. Mas talvez também só verdade, né? As pessoas podem ficar com ranzinza, né? Depois de uma certa idade. Você. Aí, o Sérgio fala amanhã pro gerente do banco, a gente dá um jeito, ou seja, esses signos assim, do fogo, eles têm essa natureza. Já existem signos, por exemplo, da Terra, Touro, Virgem e Capricórnio, que já são mais sistemáticos. Né? Já são mais sistemáticos. Não é que sejam bons ou ruins, eles são bons para contas. Né? Eles são bons para a rotina, para se preservar, para falar assim, olha, você está fazendo isso, vai dar certo, você não está contando com isso aqui. Perfeccionista, né? A Terra é perfeccionista, é organizada. Então ela já vai discutir com o fogo. Porque o fogo, assim, se não der certo, a gente muda, não é assim. Só vai entrar assim, se for para dar certo. Jorge, mas não tem essa coisa também que ela falei, meu irmão. Não tem essa coisa assim, a pessoa conhece uma pessoa e. Olha o teu signo. Se ela entender que o signo já não combina, a relação já começa a vir com o pé atrás. E não tem nada a ver, né? Você sabe por quê? O que você está fazendo? Porque signos, eles respondem sobre compatibilidade. Compatibilidade. Por exemplo, o Áries é compatível com o Sagitário? É, questão do elemento fogo. O Áries é compatível com o Câncer? Não, o fogo tem crise com a água, Câncer. Então você só vai ficar nessa compatibilidade, sim ou não. Que isso não determina. Sobre se dar bem em relacionamento, é a sinastria que a gente faz. A gente compara cartas astrológicas e não signos de nascimento. Por exemplo, sinastria. A gente compara mapas astrológicos. Por quê? Por exemplo, por que é mais fácil a gente ver que uma pessoa se dá bem com a outra? É muito mais fácil. Por quê? Se você tem uma lua que é do mesmo signo que a minha lua, a gente vai se dar muito bem. Assim, por quê? Porque nós temos familiaridade. Então, o Sol é compatibilidade. A lua, se você encontra uma pessoa que tem a lua em Capricórnio, você tem você, sem querer, você é familiar aquela pessoa. Você se dá bem com ela, como amigo. Se for relacionamento, mais ainda, pode ser grude. Sabe aquele relacionamento de grude? Sim. Né? As pessoas são muito. O que acontece? É estranho. Então, assim, são interesses. Então, você não faz uma avaliação amorosa. Né? As pessoas chegam no bar, vai ter o signo. Você sai andando, porque. Acho que tudo é igual, né? Você, meu filho, você é Jimmy Rose. Não mesmo. Então, isso nem chega perto. Sinastria, você vê, você avalia as tendências das qualidades que essas pessoas têm em comum, os objetivos que elas têm em comum, e aonde vocês batem, aonde vocês não têm algo em comum. Onde aquela relação pode existir, mas onde vocês vão ter as grandes dificuldades. Aqui é um grande problema. Ou seja, não vamos comprar roupa juntos porque a gente não se combina. É que nem sociedade, né? Você faz uma sociedade e você cruza as duas cartas. Olha, é melhor vocês irem para o braço. Um vai na segunda, outro vai na outra segunda. Porque cada um vai trazer roupa diferente para vender na loja. Olha lá, entendeu? Então, assim, vocês não têm ideias e pensamentos correlatos. Deixa eu te perguntar sobre isso. Isso já deve ter acontecido no mundo empresarial. Você já deve ter chocado muita gente, porque você é um estudioso, você é profissional, você fala a verdade. Você já teve situações da pessoa sair chocada, você fala, meu Deus, vai fora. Não, primeiro que quase sempre. Segundo quase sempre é bom, hein? Segundo, tem uma outra questão, às vezes, empresarial, né? Sociedade. Não é um caso para serem sócios. Eu falo, vocês não têm aspectos da sociedade. Vocês têm aspecto da amizade. Quando entra na sociedade, eu tenho que ver outra coisa no mapa. Porque, assim, no mapa astrológico existem os aspectos de relacionamento, de sociedade, de casamento, de pai e filho, mãe e filho, mãe e filha. Empresa familiar e tal. Você pode fazer isso. Você pode fazer o teu mapa para a tua empresa. Né? Então você tem diversas possibilidades. Assim, de repente você e eles são bons como amigos aqui. Mas quando for para trabalho,
De repente não é a mesma coisa, muda tudo. Muda tudo. Porque eu vou ter que ver outro departamento. Amizades lá fora no shopping, oba, que legal. Transando, ai que legal, beijo na boca e tal, sei que lá. Transamos bem daqui para baixo, porque daqui para cima a gente não convive. Nossa, aí eu estou em choque. Não, às vezes o que acontece é isso. Nós temos uma identidade sexual muito grande, é daqui para baixo. Mas o dia a dia, pelo amor de Deus, não tem como. Vai ter que conversar contigo. Né? Então, assim, isso é falar. Isso é conversar. Assim, aqui não existe afinidade para vocês no teu dia a dia. Talvez você esteja chorando da sua... Não, às vezes a pessoa sai decepcionada. Quando ela espera que você fale para ela que ela tem um carro de vida com essa pessoa, e você diz que, na verdade, que vocês têm amizade entre vocês. Vocês podem até ir para cama, mas não é algo que vai ter continuidade. Né? Entendi. Não, mas cartomante falou que eu tinha um carro. Meu Deus do céu. Não tenho nada contra cartomante, adoro cartomante, adoro espírito baixando, adoro fluidos, não tem nada contra, por favor. Mas eu não vou falar algo que é para te agradar. Sim. Eu até falo, é para agradar é mais caro. É uma mania, né? De o que ele quer. Como é para agradar é mais caro porque eu tenho que criar. Sim. E depois tem que me lembrar do que eu criei, para eu não esquecer. Tem que criar artista também, né? Tem que mentir. É uma brincadeira. Mas isso aqui é um instrumento de autoconhecimento fantástico, né? É assustador. Eu falei que eu estou em choque. A astrologia ela já quando as pessoas começam a fazer o curso de astrologia, vamos fazer esse curso de astrologia, né? E elas começam a ver que durante as aulas a coisa é um pouco diferente, elas começam a ficar meio assim, nossa, sabia que o negócio era sério. Aí começa a se interessar mais. Aí traz uma amiga, traz um amigo. Gente, assiste uma aula lá. É completamente diferente daquilo que eu imaginava. Porque se você pensa que eu vou ficar falando sobre signo durante a aula, não é. O signo faz parte do contexto. Se você começar a entender que o Sol passa por cada signo no movimento geocêntrico e não no heliocêntrico. Lógico, os astros são no movimento heliocêntrico, giram em torno do Sol. Só que para nós, astrólogos, nós somos ocidentais, nós temos que colocar a Terra como centro, não o Sol como centro. Os astros têm que girar em torno da Terra, para a gente poder fazer um mapa astrológico, não em torno do Sol. Olha. Então tem que ter uma lógica isso. Né? Assim, o astrólogo ele utiliza as constelações que já se fizeram do passado. Mas quem disse que astrólogo usa constelação? Quem disse para você? Onde você leu que o Sol, por exemplo, o Sol hoje está onde? Para nós a astrologia está onde? O Sol está pegando, está no signo de Peixes. Peixes, tem trabalho de Açúcar. Só que está na constelação de quê? De Aquário ainda. Na constelação, o Sol está em Aquário. Para nós, o Sol está em Peixes. Por quê? A astrologia é baseada nas 4 estações do ano. Primavera, verão e inverno. Isso aqui que é o signo da astrologia. Tá? Os equinócios dos solstícios. Então, quando a gente está dando curso de astrologia, a gente explica. A pessoa diz, nossa, eu nunca soube disso. Porque isso não é divulgado na imprensa. Isso não é interesse. Eles querem massacrar que a gente está usando constelação errada o tempo todo. Porque existem 13 constelações e não 12. Existem 13, é o Fiucos, a gente sabe disso. Mas a gente não usa. É a constelação, nós usamos os signos. Então, quando você fala assim, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, um é ativo, é passivo. Um é ativo, passivo. Um é masculino, outro é feminino. Masculino, feminino. Essa é a natureza da vida. O Áries, ele inicia processos. O Touro sedimenta processos. O Áries começa. O Áries é impulso. O Touro é constância, produtividade. O Gêmeos é comunicação. É dualidade e negociação. O Câncer é o quê? É emotividade. É família. O Leão entra onde? Na autoconfiança. É o próximo fogo. Começa em Áries, fogo. O próximo fogo é o fogo de Leão. Ou seja, é o fogo da autoconfiança. Todo mundo tem que passar por esse desenvolvimento na vida. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer para chegar no Leão. Por quê? O Leão é quando você tem o quê? A autoconfiança e o autoconhecimento. Aí você passa para Virgem, Terra. Onde, o que você faz em Virgem? Você serve. Você já conheceu, você já se conheceu. Em Virgem você está no padrão que é Terra. Você servir, prestar serviço a. Por isso que o Virgem é perfeccionista, tem que estar perto, porque ele já passou pela fase dela. Em Libra, você se relaciona. Libra
É o signo que tem um senso de justiça, a gente fala, né? É aquele que os prós e contras, Libra. Escorpião, você é profundo. É porque o pessoal fala, associa com o próprio escorpião, que vai tomar uma ferrada. Porque a gente que não estuda, a gente que não lê, a gente que... Falta de informação. Mas isso essa questão. Repasse. Eu li isso aqui e vou repassando essa informação errada para os outros. Desde que o mundo é mundo, é a rádio peão. Existe. Rádio peão. Ficou o signo lá, o signo tome cuidado. Escorpião é intenso. Não é Libra. Libra gosta de fazer a diplomacia, fazer as pazes, intermediar. Escorpião é intenso, é tudo. Escorpião é um signo muito importante no zodíaco. É o signo do aprofundamento. É o signo de vida e morte. Olha, você tem que morrer em Escorpião para renascer em Sagitário. O que nós temos em Sagitário? A flecha. Sagitário é o signo da flecha, né? É o signo do centauro. Meio humano, meio cavalo, meio humano. Né? E joga uma flecha para 90 graus. Ou seja, o Sagitário é o signo que fala da aventura, do conhecimento, do saber. Enquanto em Escorpião você está nos rituais, em Sagitário você está nas filosofias, no grande saber, nas universidades, no conhecimento vasto, no exterior. Eu quero abrir e ampliar meu conhecimento. E Capricórnio, quando você chega no topo das realizações. Capricórnio fala de ambição, fala de carreira profissional. Os capricornianos são muito preocupados com os legado. Nome e meu sobrenome. Vou deixar. Olha isso. Né? A importância que o Capricórnio tem com a carreira profissional. Eu preciso chegar em algum lugar. Né? Às vezes não chega. Às vezes fica no... Mas aí é por conta do ascendente, né? Não, fica no negativo do Capricórnio mesmo. Tudo é difícil. Não dá certo. Política do não, pera. É diferente da política do sim do Sagitário. Já sai com o sim na cabeça. Se não conseguir, dá um jeito de conseguir outro lugar. Capricórnio. Você está na fase Aquário, que é um signo extremamente social. Aquário é um signo de interatividade, é um signo de grupo, é um signo de amizade. De boa, aquariano, é um signo de futurista, progressista. E aí você finaliza com peixes, é a entrega. Peixes é um signo da entrega, da devoção, é um signo que fala de hipersensibilidade, espiritualidade, está muito ligado a peixes também. Ele gosta de auxiliar. A dor do outro me comove. Eu vou fazer uma pergunta. Qual foi a experiência mais marcante que você teve com a astrologia? Não responde agora, porque agora chegou a hora do jabá. Roberto tem isso também. Pensei que fosse dos orixás. Tem programa, pode ser santo. Então me ensina, vai passar recado. Olha, na hora do jabá hoje, nós estamos meio preocupados. Você sabe que eu já presenteei, né, o fone que eu vi. Não era nem para estar falando com você. Porque ela queria o fone para ela, Jorge. A Extreme nos deu aqui um brinde muito bacana, um fone de ouvido e tal, Bluetooth, lindo, maravilhoso. E nós temos uma entrevistada aqui muito especial, como são todos, né? E a Extreme, você encontra tudo aqui no Gonzaga, para você fazer lá o teu mapa, lá, saber as tuas tabelas, notebook, tudo que for de informática, do mais simples ao mais sofisticado, você tem na Extreme. Sabia dessa? Mas depois eu tenho um negocinho muito bacana, que foi a Casa Flora que mandou. A Casa Flora, a maior importadora de vinhos do Brasil, distribuidora exclusiva da Santa Carolina, vinho top, e a cerveja paulana também. Cerveja paulana. Aqui mais de 1000 produtos lá da linha que são fantásticos. Grande abraço, beijo aí pro Neto, pro Júnior, né? E pro Vinícius, e toda a equipe lá, que a Lu também é sensacional. E dá a nossa linha do jabá. Tá precisando de um box na sua casa, não tá? Eu vou te falar uma coisa, eu posso até te interromper. Pode, Você que está assistindo aqui. Jabá é um dos programas existir. Exatamente. Então prestem atenção. Os jabás, nas propagandas, são eles que pagam. Os apresentadores não pagam nunca os entrevistados, mas pagam os entrevistadores, pagam geralmente o pessoal da técnica, é o que dá manutenção ao programa. Então, escutou, dá uma ligada, não precisar. Olha aí. Flavinho, marca o time code aí que isso é corte. Olha, e a gente sempre faz uma brincadeira aqui na hora do jabá, é o seguinte:
Não sei se vai ser possível, aqui não tem nada combinado, né, Robertinho? Não, É tudo de primeira. Mas, às vezes, né, a gente pede na hora do jabá o seguinte, que o Jorge pode fazer um sorteio de um mapa astral. Seria legal a gente fazer um sorteio de um mapa astral. Ou a gente pode presentear alguém bem complexo, assim, Ele para fazer um mapa. Não, a gente escolhe e manda para ele. Sim, mas eu digo a opção. É a opção, vamos dar a opção para ele. Ele é especial mesmo, hein? Fechei contrato com É a hora do jabá. A gente brinca bastante, mas depois, se você quiser fazer uma brincadeira aqui, de um sorteio, de um bate-papo, uma coisa assim, de um mapa astral, acho que seria uma coisa bacana para a gente depois, ao longo de alguns programas, a gente está falando. Podemos o que eu pensei, na verdade, quando você falou isso, nem tinha ideia disso, foi de um curso mesmo. Oferecer a pessoa, sortear depois um curso. Olha, eu pensando em mapa, já está precisando de curso. Módulo 1, são 4 meses. A pessoa ter. Tá brincando, Jorge? A pessoa ter conhecimento sobre a astrologia. Olha Fechando a turma, essa pessoa entraria sem custo. A gente está fazendo online, presencial. É presencial, é tarde online do tudo. Para as pessoas que não podem frequentar, gente do mundo todo. Qual é o site, Jorge? É www.escolasantistadiastrologia.com.br. Escola Santista de Astrologia. E o contato, tem um WhatsApp, alguma coisa que a pessoa pode. Então fala devagarinho. Lá no site tem, mas vamos lá. 13 9 9746 78 39. Aê, lembrou, Com essa voz locutora aí. E até nós, até a gente, que o teu número da gente, a gente não lembra. A pessoa, qual é o teu número? Você... Eu já respondo, eu não ligo pra mim, cara. a gente começa nós pedimos um mapa astral e ganhamos aqui pra gente fazer um sorteio, um concurso aí, que é um site apresentão, hein? Eu acho que é legal. Você sabe, obrigado. Eu te respondo. Você já terminou o jabá? Mais ou menos, hein? Vou falar da máxima. A máxima, é lógico, a máxima é que lava as roupas do nosso astrólogo aqui, o Jorge, entendeu? A máxima lavanderia, isso é cheirosinho, tudo limpinho, aquela higienização fantástica. Olha, a máxima é top. É muito top. De fato é. E o digo deles é uma graça. Eu não vou nem falar das Três Marias que o Claudinho, ela só manda comida pro Claudinho. Quando tu for aceitada ali, ó. Comendo lá. Flavinho, se der, corta pro Cláudio ali, ó. Três Marias lá. Sabe o que é? Comida boa, hein? Ele já tá de olho, já tá chegando. Já tá esperando a marmita lá, ó. Só tá na boca, já tá no gargalo ali. E olha, a gente tá muito feliz porque até não sei se é possível, né, depois de fazer um mapa astral do Papo Aberto, porque ele está dando um resultado, está dando uma audiência, e a gente está trazendo essa leveza, mesmo naqueles assuntos mais sérios, a gente consegue estar trazendo com um pouco de leveza, com felicidade, as informações. E a gente fica muito feliz. E a gente, numa brincadeira dessa, saiu essa história da hora do jabá, a gente para tudo, brinca e tal, valoriza, né? E aqui nada foi combinado, né? Porque, sinceramente falando, a gente brinca com a pessoa, vê possibilidade, dá para fazer assim e tal, e todos têm sido muito receptivos. E não tirando a seriedade do assunto, claro. Sim, né? lógico. Não, também se tirar, eu saio do programa. Não tem esse problema. Voltando à nossa pergunta, então. Bom, então nós vamos depois ver direitinho, né? Como a gente vai fazer esse sorteio. A gente avisa nas redes sociais. A gente vai avisar nas redes sociais, para ganhar um curso de 4 meses, é isso? É uma vez por semana. Estou muito feliz. Muito. E a pessoa pode acompanhar online? Não, eu preciso fechar a turma. Fechando a turma, ela entra. Quem? Não, fechou a pessoa associada aí. Ok. Bom, então vamos voltar à nossa pergunta. Qual foi a experiência mais marcante que você teve na astrologia? E eu tinha uma curiosidade. Quando você se sentiu astrônomo? Quando que isso caiu na tua vida? A parte mais usada. Mais interessante. Deixa eu te falar uma coisa. Eu poderia te surpreender, João. Eu poderia te surpreender. Eu não posso contar casos particulares. Simplesmente. Genericamente você pode falar alguma coisa. Eu tenho muitos casos que eu conto em aula só.
Tá? Ele é gravado e tal, mas eu falo para eles, vocês não têm permissão de vazar essa informação. Eu boto dados de clientes, coloco mapa, em sala de aula para explicar onde é que está aquilo que foi falado, que foi visto, que aconteceu. Ok? E que de fato aconteceu. De fato aconteceu. Em vários mapas eu faço. Comprovadamente. A aula é feita, não é de teoria. Eu passo a teoria e passo a prática. Teoria e prática. Mostrando, olha, aqui, passou aqui, aconteceu tal coisa. Passou aqui e essa pessoa não fez nada. Eu chamei a atenção dela. Ela ficou... bom, deixa bem genérico, eu não posso vazar essa informação. Mas eu estava com uma cliente que tinha um período, estava num período bastante oportuno da vida dela profissional, o ciclo profissional dela tinha aberto. Já fazia tempo. Ela veio numa consulta, eu havia falado para ela, o que aconteceu nesses últimos meses? E posso aqui, ela vacinando, estou desempregado. Assim, né? Vai ser difícil, leva 12 anos para passar desempregada, é muito estranho. Aí eu perguntei a ela. Primeiro eu pensei assim, ela... Você acredita nisso também? Você de macumba? Energia mal, Aí segundo eu falei assim. Terceiro eu falei assim, você recebeu algum convite na sua vida que você achou que não era importante? Sim, foi a resposta. Eu não posso falar o que ela é, o que ela faz, onde ela veio. Eu estou contando quem é a pessoa. Provavelmente foi uma coisa bem absurda. Foi. Era uma coisa assim, enorme, top, na Europa, com shake. Só para você saber disso. Tchau, gente. Ela voltou lá e conseguiu. Esse é um exemplo que eu me lembrei agora. Tem diversos outros, mas o que mais me chama a atenção, por exemplo, é quando você pega um país. O mapa do Brasil, por exemplo. O Brasil é de Virgem com ascendente em Aquário. De Gêmeos. E assim, o que impressionou, porque esse horário de nascimento ele foi corrigido por uma junta de astrólogos, isso foi nos anos 60. Antônio Fatiulo, que era presidente da Associação Brasileira de Astrólogos, do Sindicato dos Astrólogos do Estado de São Paulo, e do Instituto Paulo de Astrologia. Ele está vivo ainda, 80 e poucos anos de idade. Eu entrevisto ele todo ano. E eles fizeram uma junta de astrólogos e corrigiram a montagem. E o Brasil tem ascendente em Aquário. E a gente faz, como a gente faz previsões pessoais, dá para fazer previsões mundiais. E quando o Plutão passava no meio, ia passar no meio do céu, era a época do polo. Plutão é um astro que ele representa eliminações e transformações. Quando ele passa naquele ponto específico de um mapa pessoal, por exemplo, eu sempre aviso a pessoa, você está numa fase de grande transformação na sua vida social e profissional. Você de tudo você pode não ter nada, de nada você pode ter tudo, que é da natureza de Plutão. Ou seja, algo na sua vida vai mudar nessa fase. Algo nesses próximos anos vai mudar. O que passou nesse é um impeachment. Olha, isso é um dos casos que na época me impressionou. Você mesmo se impressiona. A gente se impressiona, porque a gente sabe que vai ocorrer, mas eu não tenho evidência. Sim, não, e tudo tem Você sabe que pode haver uma perda, mas não sei de quem. Quem é o sei. Aí não tem evidência, graças a Deus. Ou seja, é possível prever o futuro com a astrologia? Ou ela apenas sugere tendências? Eu prefiro ficar no sugere tendências. Porque aquilo vai ocorrer na sua vida. Você está marcado de ocorrer. Como você vai lidar com aquilo é que faz toda a diferença. Sim. Entra o livre-arbítrio. Isso aí entra o livre-arbítrio. Ou seja, aquelas pedras vão passar na sua vida. Então, como é que você vai atravessar aquilo? Vai passar por cima delas, vai esperar, não vai fazer nada, vai ficar onde está. Vai ocorrer uma perda na sua vida. Como é que você vai lidar com a morte? Pessoas ficam lutadas durante anos. Pessoas que diriam um mês, ela fala assim, bom, eu já compreendi, eu tenho que seguir minha vida mesmo triste, eu tenho que caminhar. Sim. E outras ficam aí lutadas. Assim, cada um. Dentro do seu percurso, a pessoa fala assim, a vida é um caderno branco onde a gente vai escrevendo as coisas do seu dia a dia. Isso é o teu livre-arbítrio, mas a vida está marcada, precisa de karmas. Já tem karmas a cumprir. Sim. Tem destinos a cumprir. Se você nega isso, você acha que não aprendeu nada. Sim.
Porque você nasce de uma família, você nasce de uma estrutura, você tem um inconsciente, você repete modelos do pai e da mãe. Quantos rapazes você não vê que repete a mesma profissão do pai? Porque é mais fácil. Pai é advogado, sou advogado, filho é advogado. Você quer ser advogado mesmo? Foi mais fácil para... E aí que está a diferença onde a astrologia entra, né? Você pode mudar. Sim. A partir do momento que você sabe treinar num período determinado, você pode não saber o que vai acontecer, mas você pode já... Agora, existem pessoas que prosperam mais que as outras. Tem mapas mais prósperos que os outros. Não é siga. Que é mais feliz ou mais sortudo que os outros. São mapas. Mapa que realmente vai dar, dá pra negar. Agora eu entendi por que fala isso aí, nasceu pra lua. Tem mapas que você olha e assim, meu Deus do céu. Às vezes eu conheço sala de aula, tem alunos que falam assim, ai, que inveja, Jorge, eu queria ver esse mapa. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Ser muito bom, ser muito ruim também. Porque mapas também conflitivos são pessoas que lidam bem com as dificuldades da vida. Vai ter, puxa, eu vou ter, mais uma, vambora, mais uma, vambora. Tem pessoas que são fortes nisso. Sim. Tem pessoas que, aconteceu alguma coisa, sempre viveu, precisava tudo, não sei o que faço, fica no desespero. Chega uma pessoa e fala assim, nossa, que exagero. Sim. Só porque não pôde comprar o carro do ano. Pela lâmpada daquele bom. Eu tenho casos assim, de sofrimento de clientes. Tem que entender. Sim. Você não pôde trocar um carro. Isso gerou uma Essa situação, foi para terapia. Porque o pai parece uma Para nós parece, mas ali vem aí um monte de questões, né? Criação, karma, evolução. Agora que você falou dos países, né? É alguma coisa com a Ucrânia, lá da Rússia, enfim. Tem. Bem do passado isso, né? Não, mas eu digo, houve uma previsão que esses países iam na guerra. Olha, essa é a área da astrologia mundial. Eu vou te responder, como uma vez eu fiz um filme em São Paulo, internacional, e as pessoas ficam às vezes perguntando coisas pra gente, e que me perguntaram antes. Assim, Jorge, você pode trazer o mapa da Xuxa pra gente conversar? Pode trazer o mapa do fulano, do Beltrano, do Ciclano? Sim. Aí tá. Mas você chega lá e fala assim, e a Xuxa? Vai se trazer. E a Vanderleia, trazer, tá em casa. E a Ludmilla, gente, vocês têm que me avisar, eu não tenho isso na minha cabeça. Sim. Às vezes, eu posso ter dado aula ontem falando do mapa da Ludmilla e me lembrar hoje, mas não é o mapa dela tá em casa, pra você poder falar sobre ela. Então, assim, às vezes isso acontece. Você tem que ser um cara especialista naquela área de estudo e ficar estudando tudo isso. Sim. Tá na hora, vai acontecer isso com a Ucrânia, mas se não, eu não vou ficar mexendo em mapas. Tem tempo para isso. No Brasil a gente mexe. No final do ano tem que dar uma mexida no mapa do Brasil, que é uma avaliada de desenvolvimento dele. Mas eu não fico mexendo nos Estados Unidos, na França, a não ser que peçam pra gente. Certo. Então quando você pergunta para mim, mas tinham visto isso no mapa? Eu, na época, não tinha visto nada. Eu não estava preocupado com a Rússia ou com a Ucrânia naquele momento. Né? Entendi. Só aqueles que mexem mais com a astrologia mundial de países em que você pede. Que você está ali. Né? Deve ser um trabalho quilométrico, né? Pensando. Nossa, agora me veio na cabeça país, bairro, cidade, misturou tudo, isso, horário que foi criado. Você tem que saber o que você quer da sua vida. Tem que fazer assim, não. Você quer da sua vida. Jorge, você não respondeu, vamos lá. Okay. Quando você se sentiu... Bom, é verdade. Eu sou formado em jornalismo. E eu comecei a astrologia quando eu estava fazendo jornalismo. Uma amiga minha chegou na sala e falou assim, Jorge, vai ter um curso do SESC. Aí que pegou um panfletinho, SESC, curso de astrologia, sábado à tarde, tal hora, tal. Nossa, astrologia, que legal, eu adorava signo, né, de jornal. Assim, que legal. Vamos fazer, vamos, 3 meses. 3 meses, sábado de manhã a gente tem aula à tarde, não tem, vamos embora. Aí fomos eu e ela fazer um curso, a gente morava perto, tinha juntos, tal. Chegamos lá, uma senhora de 80 anos de idade, Dona Odênia Damaso. Uma vez a neta dela entrou em contato comigo. Olha que bacana. Ela falou, vocês estão da minha mãe. E ela já tinha falecido, não sabia.
Aí você deu precisa de 3 meses. Tinha cálculozinhos para fazer e tal. Fiz o cálculo, ou seja, curso de 3 meses não cai nada. Pela quantidade de informação. Me fascinou. Me fascinou. Eu queria mais, mas ela não deu continuidade. Dava para dar continuidade no SESC. Tá. Aí tal, aí a gente ficou tudo interessado. Aí ela falou assim, hoje eu tenho que na casa dela, no estúdio dela. Aí eu falei para uma amiga minha, falei para minha tia tinha uma amiga também, formamos um grupo. Né? Ela olhava no estúdio dela, ela tinha estúdio. Né? Fizemos o curso com ela, eu fiz durante 2 anos. Aí eu descobri que existiam escolas de astrologia, associações de astrologia, sindicatos de astrologia. Gente, o negócio existia lá fora, na Europa é muito mais sério ainda o negócio. Sim. Eu vi que isso é interessante. Aí eu tomei rumo, né? São Paulo, aí especializando aí uma amiga da faculdade de jornalismo. Falei assim, Jorge, não precisamos lá de astrologia no SESC. E aí? Exato, onde eu comecei a astrologia. Ela falou assim, Lourdes Ribeiro. Hoje ela tem uma pousada. Ela tem a pousada da Lu. Eu tô fazendo. Aí. Ela assim, foi ela estava fazendo assessoria lá, SESC, assim, que tal dar um curso de astrologia? Ela saiu, achei professor de astrologia. Eu já estava com anos de astrologia, estudando só, né, comprando livro, fazendo. Aí eu convidei uma amiga minha, a Liz, e convidei o Paulo. Aí nós 3. Então cada um era um curso de 1 ano, cada um dava uma parte do curso. Olha, eu dava o cálculo. Meu Deus, gosta de uma coisa, hein? No começo, a iniciação da astrologia, o outro dava o cálculo, o outro dava a interpretação. Né? Nós fizemos. Aí eu assim eu comecei, né? A me apresentar, tinha que se apresentar. Só que as turmas eram de 50 pessoas. Nossa! Assim, foi uma curiosa. Porque assim, das 14 às 16 era o curso. Tinha gente para 16 às 18. Eram 40 alunos nessas 14 às 16, mas 40 alunos das 16 Jorge, e quando você se sentiu, eu quero entender assim, quando foi seu primeiro mapa astral? Para baixar, aí tem que baixar o... Foi complicado. Nossa, pergunta, ninguém fez essa pergunta. Tá vendo como é que é? Papo aberto. Mas fizeram, sim, foi assim. Foi complicado, porque eu tinha que fazer um roteiro para que quem estivesse na minha frente não estivesse dando aula. Porque senão você começa a se interessar tanto pelo assunto, você quer explicar como é que funciona isso, você acaba dando aula e não quer programa nada. Então você tem que saber separar. Hoje em dia eu faço isso nas forças, né? Falo o que interessa, da parte da pessoa poder entender o que eu vou falar para ela. Isso eu preciso explicar. Mas naquela época, organizar isso que era difícil. Né? Porque o que acontecia nos anos 90, as pessoas estavam interessadas em autoconhecimento, meu signo, meus amores e tal, e a gente queria falar sobre isso. Então foi difícil. Foi difícil. Até você seguir uma linha, pegar a tua linha a minha linha é essa, trabalho. Eu também não tenho que responder tudo, eu não tenho que saber tudo, eu não tenho que falar tudo. Eu nem posso falar tudo. E você tem que se perdoar também. Eu posso falar tudo. Você tem um momento de interpretação, tem coisas que a pessoa não está preparada. Catastrófico. Aparece. Não, nem sempre. Catastrófico. Mas, por exemplo, relacionamento. Eu vou te colocar uma questão. Você parece um pouco. Isso. Eu pergunto assim, você por acaso sabe alguma coisa de como foi a fase de gestação da sua mãe? Assim, você já fez terapia? Na terapia isso pode aparecer, ou terapia de vidas passadas, ou constelação familiar, mas na psicanálise isso também aparece. Nunca fiz. Seria interessante você trabalhar e estudar como é que foi o desenvolvimento e tal, porque aparece rejeição. Olha, o mapa está claro, ela foi rejeitada na fase de gestação da mãe. Olha como é que é. Nossa, até isso você consegue ver no mapa. E ali fica tá claro isso. E eu, assim, eu não vou falar assim, é mapa, é televisão aqui, né?
Pode falar uma coisa dessa. A pessoa estava assustada, eu abro um buraco na vida dela. Dá um tiro na cara da mãe. Entra em tudo. No jornal. É muita responsabilidade. Não. Então, assim, isso é uma tendência, então ela vai pesquisar, vai procurar. Aí aos poucos, ela vai conversar com a mãe, faz uma terapia, ela vai descobrindo que a mãe sofreu muito. Aí a história, cada um tem a sua. Sim. Ela pode descobrir que a mãe sofreu muito durante o parto, foi um momento que ela não queria, um momento que ela já tinha 3 filhos, ela é a 4ª. Né? Porque, veja bem, quando você tem filhos, você tem 4 filhos, ok? Cada um tem um mapa muito diferente. A lua de cada um é diferente. Diferente. Por quê? Porque você nasceu em tempo diferente. Você estava sendo esperado. O outro, aconteceu. O outro, pelo amor de Deus, agora. Porque eles já são grandes. Eu preciso trabalhar, sustentar a casa e tal. Você tem meu filho. Eu tenho uma Então, existe essa história. Isso no mapa aparece. E você precisa entender, saber conversar para você se libertar. Porque senão isso fica inconsciente em você. Olha. Você não sabe por quê. Mamãe não teve tempo para mim. Eu sou excluído, né? Não foi excluído, você não teve tempo. Realmente ela teve que pagar as contas da casa. Tem mães que são muito oportunas. A mãe que está incentivando o filho, vamos embora, vamos fazer, vamos acontecer. Tem mães que não tiveram tempo para os filhos, tem mães que não quiseram ter filhos. Assim, e às vezes tem pai também, pai ausente, pai E aí tem uma série de fatores, vícios, álcool, Para fechar, primeiro mapa astral do Jorge, como é que foi? Então, foi assim, foi legal. Eu tomei um golinho. Tomei um golinho de uísque para relaxar. Ele é muito sincero. Tomei um golinho só. Eu não sou nada de passar dos limites. E aí, Jorge? Pintou Foi legal, foi legal. Você lembra? Lembro. Quem foi? Aí depois é que eu fui me profissionalizando, né? Eu fui para atender ela, aí eu atendi, as pessoas saíram, eu atendi. Aí depois é que eu fui profissionalizando mesmo, atendendo local específicos. Né? E desse primeiro mapa que você fez, realmente você, dentro do estudo que você já tinha, você teve um acerto de... Foi. Aí é bacana. Você fala, assim... E acontece muito isso, eu imagino, né, Jorge? A pessoa chega e fala assim, pô, Jorge, olha, o que você falou pra mim no seu mapa deu super certo. Acontece muito isso, né? Quando volta. Olha, eu hoje atendo pessoas já 30, 20 anos, 30 anos. Você bate o olho de longe, você já sabe. Pai, filho, namorada, neto, já. Sabe que tinha uma amiga minha, eu não vou falar o nome aqui, mas ela falava assim, né? O meu astrólogo falou que eu tenho que passar meu aniversário em Paris. E ela ia para Paris. O astrólogo falou que eu tenho que ir para a África do Sul. E foi para a África do Sul. Essa é uma técnica chamada de revolução solar discutível sobre esse assunto. Meu Deus. Esse tema é discutível. Para o próximo programa, com certeza. É discutível. Você não pode falar isso para uma pessoa que não tem. Sim, fala isso para mim, não dá risada. Não, mas ela mesmo depois perdeu a condição que tinha. Por ter viajado tanto. Não sei também. Não, e aí como é que fica? Então agora ele começa a falar assim, não, então vai para o interior de Minas, vai ali para o Rio de Janeiro, mudou. Sim, de Carvalho. Guarujá, enfim, ou seja, virou o quê? Vai mais próximo? Isso é um outro problema. Viagem dos aniversários. Esse é um assunto que a gente pode conversar que chama-se revolução solar. É legal, técnica de previsão. É uma técnica de previsão. Está dizendo que vai voltar. Vai, porque olha, agora não se quer saber, escreve aí embaixo para nós. Você sabe o que é revolução solar? A Márcia Bernardo, vamos trazer ela aqui também, que é uma excelente profissional também, de muitos anos. Vocês estão juntos há quantos anos já? Profissional também, fantástico. A escola tem 20 e poucos anos também. Muito bacana, muito bacana. Jorge, olha,
prazer imenso estar com você aqui no nosso Papo Aberto. Eu que agradeço, Alisson, é um Sagitário. Trilogia do Fogo aqui sem querer. Todo mundo deu espaço para todo mundo. Todo mundo protagonizou e saiu de cena. É isso aí. Todo mundo ocupou o palco e saiu. Isso é importante. Completando. É verdade. Muito feliz de ter você aqui, trazendo a astrologia como ela deve ser tratada, com seriedade, estudo. Essa é a minha luta na Baixada Santista, sempre foi estudo. Não tem aqui curioso, não tem o adivinho, não tem aquele cara aqui, ó. Aqui, doutor. É mais fácil. Alguém falava, as pessoas confundiam, né? Tinha tanto cálculo, avaliação aqui. As pessoas nem Não, complexidade que é isso. O irmão vai dar até isso, trazer, né? Mas é um estudo, um estudo que a gente fala de estudo que não tem fim. Muito interessante, porque cada vez mais você vai mostrando que você pode aplicar a astrologia na tua área. Médico, um advogado, um psicólogo, Sim, um comerciante, você pode usar a astrologia. uma ferramenta, né? Eu venho aqui para dar umas dicas para você usar as faces da Lua. Olha que legal. A Lua fora de curso. Gente, ó, tá registrado isso. Não prometeu, ele vai voltar, não fala quando você volta. Tá gravado. É importante você entender que o céu pode te ajudar. Sim. Né? Isso existe, isso é mecânico, isso é sério. Você fazer coisas em lua cheia. O que você faz em lua cheia? Cortar cabelo? Não. Depende. Mas tem essa história de cortar o cabelo. Você tem que trabalhar a raiz do cabelo. É isso. Por que é minguante? Porque a seiva da crescente para cheia, ela está para cima da terra. Da minguante para nova, ela está para baixo da terra. Isso é uma coisa científica. Uma coisa que está no céu, o céu te mostra. Por que tem peixes, determinados peixes que aparecem em lua cheia, outros só em lua nova? Sim. Por que as ondas, por que o mar, as ondas tem onda, não tem marés? Tudo baseado no quê? No céu, na terra. Isso, o que mexe lá, mexe aqui. Então eu vou lançar alguma coisa na minha vida importante, linguante. Gostei dessa dica. Amei. Minguante, porque minguante, a palavra diz língua. É para voltar para dentro, para se recolher, para se fechar, para se reservar. Sente que você acende. Olha, Você já viu algum negócio começar errado? O negócio começa errado. A gente faz mapas de empresas. Estuda mapas de empresas, céu para empresa. Isso é muito difícil. Olha, é outro programa do Papo Aberto, Jorge. tem assunto pra Dedéu aí. Fica aqui então, pra gente se voltar. Assunto fascinante. Friso muito isso, muito estudo, né? Muita propriedade, são anos, né? Estudos e simpósios nacionais e internacionais, são cursos que você ministra e a gente fica muito feliz de ter você aqui, trazendo uma vida, né? Dedicada à astrologia de forma séria, correta, porque você sabe da responsabilidade que você tem com aquelas pessoas que te Sim, e a palavra. se elas retornam, porque elas sabem do teu compromisso profissional que você tem. Isso é um legado que vai ser assim para você, para toda a sua vida, para a escola sua, de vocês, né? Então assim, a gente fica muito feliz mesmo e fica aqui, papo aberto, espaço aberto para você poder retornar e a gente fazendo sempre pautas assim, bem bacanas, que vai ajudar, né, Roberto, a muita gente a poder ter um esclarecimento melhor, né? Agradeço, desejo prosperidade para vocês e para os assistindo aqui. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente. É isso aí, Manda um recado gente. aqui, ó. Manda o recado. Escreve aí pra gente Isso. o que você gostaria de ouvir. A gente já sabe. Qual a pergunta que você gostaria de fazer para o Jorge? Vamos falar do solar, né? Negócio solar. A evolução solar. Revolução solar. Das técnicas de previsão. Essa eu já é a sugestão que ele deu e eu vou cobrar. Agora vocês, por favor, escrevam aí o que gostariam de ouvir. Não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho, sabe? Isso é importante para nós.
Jorge, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu assim fiquei fascinada mesmo. Parabéns. Tem mais histórias, hein? Com certeza. É pra você. Deus abençoe, grande sucesso. É você que nos assiste, que está nos acompanhando, as empresas que estão vindo, graças a Deus, né? Cada vez mais empresas vindo participar aqui do Papo Aberto do Estúdio One. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, da colaboração, da participação, que é sempre muito importante. Um grande abraço e até o próximo Papo Aberto. Tchau.